Eu acho que a primeira coisa que nós temos que nos lembrar é daquilo que os nossos governantes, os nossos dirigentes falam. O ministro, numa das suas entrevistas, ele disse que ele precisa de 80 bilhões de reais para fazer funcionar o segundo PNE. A nossa presidenta, ela disse que não estuda só quem não quer. E essas duas frases grandes aí foram publicadas pelo jornal O Globo no dia 29 de abril, quando ela estava falando sobre o lançamento do Pronatec. Falando, inclusive, sobre a simetria entre o que o mercado precisa e o nível de desempregados que existe no país. E, por último, o nosso ex-presidente disse que o governo fez em 8 anos mais do que nos últimos 100 anos. Em outras palavras, os nossos 3 grandes dirigentes, eles nos orientaram a pensar grande, nos orientaram a pensar diferente e nos orientaram também a esquecer as respostas ao porquê e criarmos respostas para o porquê não. E é baseado nisso, em pensar grande, pensar diferente, e por que não, é que nós organizamos esse nosso trabalho. A primeira coisa, né, no material todo disponível, existe slide por slide, toda essa sequência aí. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns números, no que diz respeito à graduação tradicional. Essa primeira linha que vocês estão vendo, vocês vão verificar que de 2007 para 2009, nós estamos trabalhando, de 2006 a 2009, você vê claramente uma estagnação do ensino tradicional. E, ao mesmo tempo, e isso é parte da proposta da expansão, até de acordo com o que o nosso ministro disse ontem, vocês podem perceber aí o crescimento do ensino à distância e da graduação tecnológica. E não existe, no Brasil, nenhuma possibilidade de você imaginar a expansão acelerada do ensino superior que não passar pela graduação tecnológica, ou seja, por ensino em menor tempo e disponibilizado a qualquer tempo e em qualquer lugar. O ensino à distância e a graduação tecnológica vão ser os responsáveis, como já são os responsáveis, pelo crescimento do ensino superior no país. Se nós deixássemos esses dois de lado, a nossa taxa de crescimento, desde 2007, seria negativa. Em 2009, a nossa taxa de crescimento geral é de 6,6%, levando em consideração que a graduação tradicional teve um crescimento negativo de quase 1%. E eu gostaria de resumir toda essa situação usando um relatório. O ministro falou ontem de um relatório de dezembro do Banco Mundial. Eu queria falar um pouco baseado num relatório de janeiro desse ano, do JP Morgan. E ele diz, em primeiro lugar, que a educação é uma prioridade de governo no nosso país. Quando o governo demonstra o 5,9% do PIB, a proposta de 7% para o segundo PNE, e lá na Comissão de Educação, a discussão sobre os 10% sobre o PIB, que é fundamental também para essa proposta. E, de novo, pensar grande, pensar diferente, e por que não? A segunda grande característica é que o nosso mercado é muito fragmentado. Vejam na primeira linha, 64, 2/3 das instituições de ensino deste país têm menos de 1.000 alunos. Apenas 9%, 217, tem mais de 5.000 alunos. Então, nós temos um mercado que, ao mesmo tempo que caminha para uma consolidação, ele é extremamente atomizado. Uma outra característica nossa é que o crescimento constante que tivemos nos últimos anos se deve a 3 variáveis: o crescimento da renda, o custo mais acessível do ensino e o acesso ao crédito estudantil e o crescente número de concluintes. Eu não concordo com o crescente, mas a verdade é que nos últimos 10 anos, o número de concluintes do ensino médio está sempre na faixa de 1.700.000. Então, essa constância de 1.700.000, ainda que não seja o ideal, significa, né, uma quantidade permanente de novos entrantes, ou de oportunidades de novos entrantes
Nós sabemos que apenas 50% deles se encaminham para o ensino superior. O aumento das matrículas, amigos, depende, primeiro, hoje, para nós continuarmos a crescer, nós dependemos das pessoas que não podem pagar a mensalidade por conta própria, ou seja, daquelas que precisam de financiamento. E aí, o FIES é um fator crítico do sucesso, mas ele teria que ser tratado pelo governo da mesma forma como se tratou o programa Minha Casa Minha Vida. Não como um pequeno apêndice que atende 50, 60 mil contratos por ano, mas algo em torno de 300, 400, 500 mil. Se é preciso mudar as regras do FIES, que se mude as regras do FIES. Mas se nós quisermos que a nossa população educacional no ensino superior cresça, vai ser baseado nisso. A terceira característica, nem sempre a fixação do aluno se dá apenas em função do preço. Nós precisamos também nos preocupar com aqueles alunos que se preocupam com a qualidade antes do preço. A taxa de evasão nossa não é um problema de sangria apenas pela questão financeira. A quinta característica que esse estudo mostra é de que qualidade da educação, como o professor Hermes colocou, é um desafio fundamental. E esse sistema é cada vez mais sofisticado. O MEC, a CESU, o sistema IMEC é cada vez mais sofisticado, os indicadores são mais sofisticados e as instituições têm que, no mínimo, dominar isso daí. Uma vez eu disse para o professor Gabriel, eu falei, olha, não adianta a gente ficar brigando com os indicadores, vamos nos apropriar deles e vamos discutir isso daí em nível de igualdade com o MEC, senão nós ficamos numa situação desigual. A outra coisa que é importante nisso aqui, a concorrência cresce cada vez mais. Nós vimos os números das instituições. Ao mesmo tempo que a concorrência cresce, a comoditização cresce também. Ao mesmo tempo que a concentração cresce também, e tudo isso pressiona demais os preços. E nós estamos caminhando para uma queda perigosa no valor médio da mensalidade no Brasil. Nós estamos esquecendo que o salário mínimo é de mais de R$500 e a mensalidade média no Brasil hoje é de 430. Nós estamos hoje com 80% do valor de um salário mínimo como mensalidade média. E se nós quisermos trabalhar qualidade, gente, custa dinheiro, não se iludam. Mensalidade de R$200, usar os 2/3 de vagas ociosas que nós temos, como se isso daí fosse possível de se resolver a preço de banana, nós estamos jogando fora o maior patrimônio que o ensino privado tem para negociar com o Ministério da Educação. Se nós estamos hoje numa guerra de preços, pior do que a guerra de preços é a ignorância com relação a controle rigoroso de custos. Muitas instituições estão entrando numa situação calamitosa porque entraram na guerra de preços sem olhar os seus custos. E isso daí, no mercado que nós vivemos hoje, ou na sociedade que nós estamos atuando, isso daí não é mais permitido. Não é mais permitido errar do que diz respeito ao ensino superior. Porque também é um setor altamente regulado. E vai continuar sendo, o ministro disse ontem, vai continuar sendo cada vez mais regulado e cada vez a regulação é mais sofisticada. É tão sofisticada que nós temos hoje um secretário do ensino superior extremamente competente e simpático. Quem viu as situações anteriores e vê a de hoje, né, gente? E por último, o que eu acho legal é o recado que o JP Morgan dá. Nós não estamos falando de uma empresa qualquer, hein? Nós estamos falando do JP Morgan, número 1. Ele diz assim para o ensino privado, olha o recado dele. Existe previsão de expansão das margens. Isso aqui é muito legal também, porque esse primeiro recado ele deu, na verdade, para Estácio e para Anhanguera. Esse estudo era deles, né? Então, era para os dois, mas esse daí é para todo mundo que tiver juízo. Né? Segundo, existe realmente uma tendência de consolidação. Mas essa tendência de consolidação é uma enorme oportunidade para as pequenas instituições que conseguirem fugir da comoditização.
A regra do jogo hoje chama-se condições de você definir o seu posicionamento. Você pode ser grande ou pequeno. Se você não tiver posicionamento, você está marcado para morrer. O crescimento do setor a longo prazo é uma constante. Eles não acreditam no crescimento no curto prazo, como eles não acreditam no FIES como fonte propulsora do crescimento do ensino superior a curto prazo. Quem tem que fazer isso, na verdade, é esse concerto entre o Ministério da Educação e o setor privado. É descobrirmos fórmulas inovadoras para conseguirmos isso daí. Da maneira que nós estamos crescendo, nos níveis que nós estamos crescendo no financiamento, nós não vamos a lugar nenhum mesmo. E por último, né, os grandes consolidadores deverão dobrar o número de alunos entre 2014 e 2015. E nós outros? Né? Lembre-se, o mercado dos consolidadores é um. O mercado das instituições que não vão ser consolidados é outro. A maneira de atuar, a maneira de gerenciar é própria de cada um.